E aí, pessoal, boa noite a todos e a todas que nos acompanham a mais um episódio do nosso querido podcast Gótico Suave. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um tema que pra gente é muito interessante, já rendeu muitas discussões, muitas polêmicas, muitas histórias e que eu tenho certeza que assombra de alguma maneira todos nós, que é o seguinte tema, você já deve ter visto no título aqui do vídeo aqui do YouTube, que é a morte. Um tema leve hoje, né, gente? A gente sempre querendo responder coisas simples. Sempre coisas leves, coisas de boas, assim. E esse papo, ele aparece tanto nas nossas conversas que ele apareceu bastante no episódio anterior, né? Exatamente. A gente teve que segurar para não largar o que a gente queria dizer no episódio anterior, mas agora a gente tá solto, a gente pode falar da morte quanto a gente quiser, porque a gente gosta de falar desse assunto. Eu acho que faz parte do gótico também falar sobre a morte. Acho né? que é difícil falar do gótico, do oculto, do sombrio sem falar da morte, né? Inclusive, porque não apenas o gótico ele é uma palavra associada ao tabu, que nem a gente falou no primeiro episódio, mas a morte então nem se fala, né? É um tema que não é só tabu, mas é um tema que assusta muita gente. Aliás, eu até nem sei se, estrategicamente falando, é um tema interessante da gente falar, porque a própria palavra, ela já tende a ser até censurada nas redes sociais, né? Sim. Exatamente. Não, eu ia até dizer pra gente, eu não sei se tem que ter algum tipo de cuidado em falar algumas palavras sobre isso. Eu acho que não sendo live, assim, E não sendo por YouTube. Pois é. Mas é algo que eu fico pensando que isso é tão legal de conversar, porque é a única coisa, talvez, que a gente tem em comum com qualquer pessoa, né? A morte eu costumo falar que ela é o que mais iguala todos nós, né? Porque não tem como, todo mundo tem isso em comum, todo mundo vai encontrar a morte, então, mesmo que muita gente não goste de falar sobre ela vai encontrar a morte em algum momento, né? Então, que seja, então, conhecendo a morte, ou falando sobre ela, entendendo ela melhor. Eu acho que o nosso episódio de hoje é pra gente também entender melhor o que acontece com a gente, ou como a gente tem que se posicionar, ou vale a pena falar sobre a morte, não vale, é melhor nem pensar sobre ela, é melhor a gente lembrar dela todos os dias. Então, o nosso episódio, eu acho que vai ser um exercício também sobre isso. Pelo menos pra mim vai ser. Eu fico meio, às vezes, encucado da cabeça, assim, eu tô pensando na morte demais, assim, será que isso tá impedindo eu de ser feliz? Ou eu tô pensando muito pouco e isso tá me impedindo de viver a vida mais loucamente, sabe? Viva la vida. Sim. Eu não sei, então acho que o episódio aliás, até pra gente começar a perguntar e dá até pra lançar a pergunta nos comentários, será que falar sobre a morte é uma coisa que torna a vida menos interessante ou mais interessante? Porque é uma questão, né? Será que falar sobre morte atrai ela? Ou pensar sobre a morte torna a vida mais digna de ser vivida, né? Tem que bater aqui. O que vocês acham? Vocês que estão nos comentários, vocês que estão nos assistindo aí, deixem um comentário e digam o que vocês acham. Eu acho que eu só posso falar sobre esse assunto depois que eu tomar um cafezinho. Então bora. Vamos Enquanto isso, pessoal, lembrem que esses sofás aqui, eles se estendem até a casa de vocês, então se sintam à vontade. Esses comentários aí, vocês podem participar dessa roda de conversas, a gente quer a interação de vocês. Esse papo da morte é muito interessante, eu tenho certeza que vocês, góticos suaves, já se perguntaram o que acontece depois, já devem ter refletido sobre isso, então aproveitem esse espaço, vamos conversar junto, cada um dar a sua opinião, se vocês têm medo da morte, se encaram ela de frente, que eu acho que vai ser um papo sempre muito legal. A gente teve a opinião e a participação de vocês no primeiro episódio foi super legal, então vamos repetir nesse segundo, né? Tá, e pra gente começar a falar disso, assim, eu queria começar do princípio, tá? E perguntar pra vocês, qual que foi o primeiro contato de vocês com esse assunto, ou enfim, quando vocês começaram a entender que existia isso, sabe? Que existia a morte. Eu vou deixar vocês falar. Vocês lembram? Eu não lembro. Eu lembro. Eu lembro bem direitinho. Tu lembra? Eu vou contar então eu primeiro. Eu lembro que eu tava em casa, eu era uma criança, eu não sei exatamente a idade que eu tinha, mas a minha irmã ainda tava no ensino médio, eu tava deitado assim no sofá e ela tava escrevendo, redigindo um trabalho e ela decidiu ler em voz alta. E eu tava ali brincando no sofá e daqui a pouco, no meio da leitura, ela me larga a seguinte frase, aquela bem clichê assim, já que a única certeza que nós temos é a morte e todos nós vamos morrer. E eu ouvi aquilo assim de canto de ouvido. Como assim? Não, como assim morrer? Eu sabia que a morte existia, mas eu não achava que era para todo mundo.
E aquilo lá me bateu, assim, eu fiquei muito nervoso mesmo. E meus pais estavam trabalhando ali naquela época, eu levantei, eu fui até os meus pais, mas eu não consegui falar com eles sobre isso. Eu ainda estava assimilando, aí eu olhei pra minha mãe, olhei pro meu pai. Mas tu achava que nem todo mundo morria? Eu achava que tu tinha que sofrer um acidente pra morrer. Eu não achava assim, e se eu não sofresse nenhum acidente, eu não ia morrer. Eu pensava que eu ia ficar de boa, tranquilo, e ia viver pra sempre, eu e os meus pais. Então nunca passou pela minha cabeça. E eu fui até os meus pais, olhei pra eles, fiquei me sentindo muito mal, porque eu não queria perder meus pais. Aí eu chorei em silêncio, assim, chorei, mas eu não tive coragem de falar com eles. Só que eu nem assimilei que eu também sou todo mundo. Então, que eu também vou morrer, né? Então, eu só estava preocupado com eles e que eu ia perder eles e tudo mais. Mas eu tinha esquecido que eu também sou todo mundo, eu também vou morrer. Então, isso eu só fui pensar ainda mais pra frente. Mas já foi um baque só de saber que os meus pais iam morrer. Então, foi o meu primeiro contato, assim, e minha irmã falou, ela nem sabe disso, mas ela que me apresentou a morte. Ela costuma me apresentar essas coisas, né? A minha irmã tem... Tu sempre conta. Olha, Luciana. Eu acho que pega muito isso, assim, quando a gente tem o primeiro contato com a morte, de não ser aquela coisa de que a gente vai morrer, mas sim de que a gente vai perder quem a gente ama, né? Acho que isso que é o que mais impacta. Eu até então me senti imortal. E aí a minha irmã foi lá e tirou isso de mim, sabe? Me tornou mortal, assim. Muito engraçado, mas tornou meus pais mortais. E, nossa, como me doeu, assim. E eu não sei, acho que ainda me dói. Eu acho que se eu parar um pouquinho e olhar para os meus pais, eu vou pensar, vou ser aquela mesma criança pensando, poxa, um dia eles vão morrer. Eu sou capaz de chorar também por causa disso, porque a morte, para mim, ao mesmo tempo que é assustadora, ela também... Não, eu ia dizer que é um descanso, mas eu não consigo considerar um descanso também. Isso aí a gente fala mais pra frente. Mas essa foi o meu primeiro encontro com a morte, né? Como é que foi de você? Tu lembra? Lembro, eu também passei por isso uma vez que eu não pensei na morte, mas eu não imaginava que eu vivia pra sempre, só eu não imaginava nada. Não tinha pensado sobre isso, assim. Eu era criança e imaginei que meus pais... Acho que eu vi um filme, assim, logo em seguida eu pensei, meus pais vão morrer. E eu chorei porque ia viver num mundo que meus pais não estariam aqui e tal. E eu entrei em desespero, assim, era de noite e tal. Foi bem assim, só que não é que eu pensava que vivia pra sempre, eu nem pensava, não tinha elaborado isso ainda. Mas hoje é um dia emblemático também, porque, olha só, eu estava muito pensando sobre o tema aqui, e hoje o mineirinho, o Sandro, desceu a rampa aqui ali do prédio do administrativo ali, que, aliás, foi um feito fantástico para um cara brasileiro no Brasil, em Porto Alegre, descendo aquela rampa 70 metros e tal. E aí, dado momento, ele falou assim, eu vou parar por aqui porque já tinha batido o recorde e tal. Desci porque eu tô correndo risco de vida aqui, tipo, eu posso morrer aqui. E é interessante que a morte está ali presente naquele lugar ali. É um momento festivo, de recorde sendo quebrado, de um esporte marginal, que é o skate, que sempre se utilizou da cultura dos prédios administrativos públicos para usar as coisas. E ele está descendo um prédio público, ele foi muito legal. Só que aquele momento poderia ser estragado caso ele caísse ali e virasse uma tragédia. Diante do mundo inteiro. Então ele optou por não fazer a descida de skate lá de cima, lá mesmo. Ele desceu dos 70 metros, que já foi um absurdo, né? Ele bateu um recorde mundial e dificilmente vai ser batido isso. Então eu fico pensando assim, ele correndo risco de vida, que eu vou parar agora, porque eu não quero morrer, não queria morrer na frente da família. Olha como isso é simbólico, né? Como a morte, ela tá o tempo todo, como se fosse um espectador, assim, de gesto, assim, parece que é uma porta que se tu se descuidar, ela entra, né? Uma coisa assim. E a vida, pra mim, é uma coisa maluca, porque, tipo, eu não sei se a vida é o preparar pra morte, se é um encontro com a morte, se é um caminho de ida pra morte, um preparo para isso. Quando a gente passa de noite, vira de dia, é mais um dia ou menos um dia, exato, né? Exato. E eu participei agora com o pessoal lá das doulas da morte, eles me chamaram para fazer uma palestra sobre o café com a morte. E aí eu fui falar com o pessoal que trabalha com a morte, né? Eu trabalho no cemitério, coveiro, no funerário. E, obviamente, o mais aprendido que fui ensinar, né? Foi um troço fantástico. E é muito interessante observar a vida das pessoas que lidam com a morte, assim, e a forma como a morte nos atravessa, né? Eu sei que a coisa que, para mim, que mais me impressionou, assim, trazendo daí minha experiência, o que eu falei, você já sabe, de uma casa verde que tem lá no Sarandi, que é do lado onde eu morava, que tinha uma senhora que ficava na janelinha lá, e eu dizia, tipo, que essa casa aqui é mal assombrada e tal, e aí
o pessoal começou a passar a visitar a casa lá, porque eu menti que era mal assombrado e inventei. Mas o aspecto todo que pegava é que tinha uma senhora sozinha numa casa e uma senhora solitária. Então, tipo, na verdade o que me assusta é ela envelhecendo, a solidão, o medo, a morte, a finitude. Né? Vai acabar a vida dela ali, a minha vai acabar. Só que tu não tem vocabulário, né, quando criança, para interpretar aquilo ali. Mas tu sente que é um lugar que tu quer distância, que tu não quer que chegue nunca e tal. Então, para mim, a morte é um troço complexo. Essa semana eu e a Martina conversamos sobre isso, né? Sobre esse episódio aqui. E depois eu posso elaborar melhor sobre isso, tá? Porque eu quero ver eles antes. Mas a morte, para mim, filosófica é uma, a morte física é outra, e a morte metafísica é outra. E essa morte, que eu não sei exatamente qual é, porque a gente morre, mas continua reverenciando os mortos, né? Por exemplo, tá tocando agora aqui no Café Mal Assombrado o Lupicínio Rodrigues, né? Já morreu faz tempo, mas ele continua emocionando a gente. Então ele tá morto ou não tá? E ao mesmo tempo essa é uma morte física, mas quando a gente morre, evapora, vai pra terra, não sei. E a consciência? A consciência, caralho. Essa coisa que faz aqui eu pensar, antes de eu pensar, e tô aqui elaborando, estamos aqui conversando. Para onde vai isso? O que aconteceu com isso? A consciência vira átomo, um núcleo que vai se espalhando no ar e deslocamento de ar e vai levando aquela consciência para o inconsciente coletivo. O que é isso? Não sei. Depois que eu quero voltar nisso aí que tu falou da consciência, que essa semana a gente conversou bastante sobre isso. E aí eu fiquei pensando sobre essa diferença da consciência e da alma, né? Pra quem acredita em alma, tipo, o que é essa diferença, assim, né? O que é mais material e o que é mais... O que é? O que é, Mentira? O que é pra mim? Olha, nossa, é difícil, consciência e alma. Porque eu acho que é muito mais fácil a gente ter noção de que uma consciência existe do que a alma, né? Porque quando a gente pensa... É muito mais fácil. Eu acho. Porque a alma é uma coisa tão subjetiva, né? E tão relativa. Existem tradições esotéricas que vão dizer, por exemplo, vão fazer uma diferença, por exemplo, da alma para o espírito. Algumas tradições vão dizer que a alma morre junto com o corpo e que o espírito sobrevive. E é por isso que as pessoas, quando reencarnam, elas não necessariamente lembram dos aspectos físicos daquela vida ou das experiências particulares, porque isso se deteriora junto com a alma, mas o espírito continua. É uma forma de entender, né? É uma forma de entender. E assim como a alma se decompõe, se esvai no tempo, a consciência também. O espírito seria essa nossa fagulha infinita, essa nossa dimensão infinita que sobreviveria ao longo do tempo. Não estou dizendo que eu acredito, nem que eu desacredito nisso, Sim. Mas acho que é uma forma interessante de entender. Mas qual tu mais te identifica e que tu gosta de acreditar, tu te identifica, e qual que tu mais acredita ser? São duas coisas diferentes. É que tu quer me colocar numa posição difícil. Eu quero Ele quer me se comprometer. identifica com niilismo. Nada tem sentido. Eu gosto de pensar na ideia de que as coisas elas acabam. Isso me traz alívio. Me traz alívio pensar. Me traz alívio. Eu não gosto. Me traz alívio pensar que as coisas acabam, que as coisas terminam, que as coisas têm um fim e que as pessoas que a gente ama, elas um dia não vão estar mais aqui, mas que as pessoas que a gente não ama tanto também um dia não vão mais estar aqui. Eu acho que o fim, ele assusta muito no primeiro momento, mas no panorama geral, quando a gente diminui um pouco o zoom da questão, assim, acho que o fim ele liberta, mais do que atormenta ou mais do que assusta a gente. Não sei, eu tendo a pensar por aí. Então, talvez acreditar na ideia de que não há um retorno depois da vida ou depois da morte, ou de que não há uma sobrevivência, isso faz com que eu entenda essa vida agora que eu tô como algo muito digno de ser vivido, entende? Porque não coloca a minha esperança no futuro, no depois da morte, no paraíso, no céu, ou sabe, na esperança de nascer em uma outra família. Não, o que eu tenho em mãos é o agora. É a consciência, né? A consciência de que o que eu tenho aqui é essa vida agora. Então eu vou experimentar eu quero viver essa vida ao máximo, enquanto ela durar. Mas a inexistência não te assusta? Porque ela me assusta justamente por eu adorar essa vida e adorar os livros que eu consumo, os filmes, sabe, os papos, as pessoas. Que tu não justamente quer que acabe. eu não quero que acabe. É que eu não sei se eu adoro tanto a vida assim também. Sim, né? Pois é. Eu fico pensando, cara, pra onde vão todas essas coisas que eu conheci? Todos esses livros que eu li?
Tá, mas Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu fiquei pensando essa semana disso, mas é que eu não tinha feito essa diferenciação de alma e espírito, né? Eu sempre interpretei alma e espírito como uma mesma coisa. E consciência como uma coisa muito mais física. Aquilo que é ligado realmente por energia de neurônio, de pensamento, enfim. Parte química, né? Parte química da coisa, exato. E aí, quando a gente morre, eu tenho a impressão que a consciência fica, assim, né? A consciência fica no ar, fica no físico mesmo, assim como o nosso corpo fica, a consciência também. Talvez seja o que o Jung chama de inconsciente coletivo, sabe? Porque fica pairando por aí, que nem as ideias, né? Que às vezes uma pessoa num lugar do mundo tem a mesma ideia que uma pessoa do outro lado do mundo sem nunca terem se conversado, é exatamente a mesma coisa. Porque essa consciência tá fisicamente voando por aí. Agora, a alma... Aí é uma questão que realmente... Aí tu me É que pegou. assim, ó, eu acho que a gente sobrevive à nossa morte. No sentido em que quando a gente conversa com pessoas, a gente leva mensagens, a gente leva ideias, a gente tem influência na vida das pessoas, os livros que a gente escreve, as aulas que a gente dá, as amizades que a gente cria, sabe? As conversas que a gente tem, tudo isso são coisas que de alguma maneira sobrevivem a gente. Um legado. Né? Eu acho que legado é uma palavra até muito forte, mas assim, a gente sobrevive na memória que as pessoas têm da gente depois que a gente não tá mais aqui, sabe? Seja um insight que tu deu para uma pessoa alguma vez, seja alguma memória, alguma lembrança feliz, algum aprendizado, alguma referência, alguma coisa fica depois. Ou um ensinamento que tu passa adiante para alguém, que essa pessoa vai passar adiante esse ensinamento para outra e assim a gente sobrevive. Mas isso pra mim não é suficiente pra não me deixar inquieto, assim. Porque Sim. eu quero estar lá pra ver esse ensinamento continuar, eu quero estar lá pra ver a plantinha que eu plantei crescer, dar frutos, sabe? Pois é, tu sabe que a morte me assusta, assim como tu falou que te assusta, né? Mas não pelo mesmo motivo. Não é porque eu quero ficar vendo, eu quero seguir com as coisas. Por mim, tudo bem se tiver uma outra vida eu esquecer totalmente essa que eu tive agora, sabe? Por mim, isso não tem tanto impacto. Mas pra mim, pega a questão das pessoas que eu amo, ou que eu tenho uma conexão muito forte, e eu não ter a possibilidade de ter esse reencontro. Ou de saber que aquilo que é tão legal, aquela conexão, aquela relação, aquilo, sei lá, sumiu no É vazio. triste, né? Assim. Isso não, pra eu mim é sinto triste. isso também. Essa parte que me triste. pega. Tá dentro não. Se eu for reencontrar, seja da forma que for, mesmo que a gente não lembre, isso me acalma, assim, de certa forma. Não... Mas também é interessante talvez pensar na ideia de que talvez a gente encontre pessoas que a gente não encontrou nessa existência também. Isso talvez seja interessante também. Também é legal. Essa questão Porque também pensa, o é legal. universo é tão infinito, né? As pessoas podem ser tão incríveis e pensar que existem muitas culturas que a gente não conheceu, experiências que a gente não teve, línguas que a gente não falou. Eu acho que acreditar na ideia de uma reencarnação pode trazer uma esperança nesse sentido. Sim. De viver coisas que a gente não viveu e nem vai viver nessa vida. Eu sei que tem experiências que eu não vou viver nessa vida e quem sabe numa vida futura, por exemplo. Né? A questão de acreditar na reencarnação talvez pudesse me acalmar, mas eu acho que o que eu tenho mais receio é a inexistência mesmo, aquilo de eu morrer e ser como eu era antes de nascer. Claro, o que pelo menos ajuda é eu não vou nem perceber, eu simplesmente não vou existir. E isso, de certa forma, alivia a questão. Mas o fato de desaparecer, assim, é assustador. E quem eu amo também desaparecer. Por exemplo, eu fico pensando na minha avó que faleceu. Onde que ela tá? Meu Deus, ela já sabe. Uma pessoa que eu via todos os dias, ela já sabe o grande segredo. Porque não existe mistério maior, né? Desde todo... Nossa... Sei lá, Cleópatra pensava sobre isso, é o mistério dos mistérios, assim. Então eu fico pensando, caraca, minha avó já sabe. Que legal. A pessoa que eu via todos os dias, assim, e eu fico torcendo, será que ela só deixou de existir? Não, ela existe ainda. Ela existe nas memórias, nas fotografias, nas lembranças, nas histórias. Ela existe, inclusive, nesse momento que você está falando dela. Aliás, as pessoas que estão ouvindo essa história fazem com que ela também continue existindo. Claro, porque a gente tem que pensar, né, o que é existir, né? O que é a vida? Por muito tempo achavam que a vida estava só no coração, né? Sim. No Egito, eles não tiravam o coração da pessoa, né? E preservavam ele, e o restante era carcaça, né? Então, o que é a vida? Depois se acreditou que era
o cérebro, né? Então, o que é? A presença física? É a consciência? É o legado? Eu não sei exatamente o que me conforta, qual forma me incomoda de deixar de existir, sabe? Mas eu gosto de pensar, eu gosto de experimentar e não ser capaz de fazer isso, sei lá, e de ver as pessoas, óbvio, né? E de experimentar coisas com elas. Então, pra mim é muito... Eu não tenho nem tanto medo do momento da morte, sabe? Isso nem me assusta tanto. Um acidente, Essa pra mim é a pior parte. Não, eu não fico. A pior parte. Morrer tipo Titanic, assim. Então, isso te assusta muito. Pá! É. Queria morrer, assim, morte morrida, matada rápida, assim, cara. Isso me assusta, isso me dá um desconforto. Puta, a hora da morte. Bah, sabe que você é atropelado por uma carroça, eu vou ficar preso na roda e levar dias morrendo, em coma. Puta, Então o que te isso assusta aí... não é nem a morte, mas sim a vida. Ah, mas morrer. o final da daí. vida. Exato, entendeu? Pra mim, sofrimento o sofrimento da morte me incomoda, cara. Mas morrer em si, cara, eu sou até curioso pra ver o que vai acontecer lá. Claro, eu não quero acelerar esse processo, pode ser algum. Mas eu fico curioso, cara. Eu vi uma vez um padre franciscano, cara, falou um negócio pra mim que foi muito interessante. Bom, muitas coisas eu já compartilhei com vocês, né? Mas assim, ele falou uma frase pra mim assim que foi bem emblemática e me ajudou a ver, porque eu tava vendo a vida já muito recente ali do Schopenhauer, tava lendo Nietzsche, então eu Tava no abismo já. tava sentindo as dores do mundo dentro de mim. Então, ele falou um negócio muito interessante. O cara perguntou pra ele assim, cara, o entrevistador perguntou assim, mas tu acredita em Deus? E ele assim, me pergunto isso todos os dias. Já começou bem ali a resposta dele. Que interessante, é legal ele ter a dúvida, né? A dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza, como diria o Humberto Gessinger. Mas, ele disse, mas tu acredita então que vai haver um paraíso, tal, depois da morte, tal? Ele falou, cara, aí tá, isso é uma questão. Não falou exatamente assim, né, mas... Se eu for um cara legal aqui na Terra, e eu morrer, e tiver um paraíso, me dei bem. Tiver um lugar massa lá pra ficar, me dei bem, você tem as coisas. Mas se eu morrer e não tiver nada, vazio eterno e tudo mais, pelo menos eu fui um cara legal aqui, sabe, pras pessoas. Isso me confortou, pelo menos eu não ser um hedonista, sabe, aqui, fazer o que quero e machucar as pessoas e não ter responsabilidade nenhuma com quem tá aqui. Isso me ajudou a ter, que legal, cara, isso é uma coisa que me interessa, deixar um legado, assim, sabe. Uma coisa bem positivista, porto-alegrense também, essa coisa da mensagem está lá no túmulo do Júlio de Castilhos, lá, os vivos são sempre cada vez mais governados pelos mortos, né, então, os vivos vão seguir exemplos dos mortos, vão seguir os exemplos deixados pelas pessoas que passaram aqui. Não tem uma pessoa que comece a dançar que não dance por causa do Michael Jackson. Não tem ninguém que comece a cantar que não seja, sei lá, que não estudou Freddie Mercury. Sabe? Artistas, pessoas que passaram por aqui deixaram grandes exemplos de tudo que a gente possa imaginar. A gente se inspira em pessoas mortas. Aliás, as pessoas até passam a confiar mais na pessoa depois de morte. Só que o que me pega... É uma parada assim. Porque tem muita gente em vida que já tá morto. Isso. E Sim. nada vai evitar aquilo ali. Então, não é uma vida inútil. E ao mesmo tempo tem gente que em vida tá morto, mas depois que morre, começa a viver. Exemplo, Van Gogh. Exemplo, tantos outros, tá? O Bar, por exemplo. Né, que em vida é um anônimo, no momento da morte, nem a família do Van Gogh, porque não sabia nem quem ele era. Tiveram dificuldade para enterrar com um monte de gente. 100 anos depois da morte dele, é uma referência na pintura, nas artes e, enfim, influenciou muitas outras artes para além da dele. Então, ele começou a viver depois da morte. Né? Uma coisa meio vampiresca. Mas, olha que loucura. Então, o que é a morte? Se a morte, segundo a ciência, tem aquela frase clássica, né? Do mundo metafísico, que é... No metafísico não, no mundo científico. Que é a vida é o processo pelo qual o átomo se transforma em um aglomerado de estrelas. Muito bem. A vida é o processo. Veja bem, não é aqui nem aqui. A vida é o processo pelo qual o átomo se transforma em um aglomerado de estrelas. Então, quer dizer o quê? Para essa vida existir, muitos átomos se uniram, se transformando nisso que eu estou aqui, que é puro átomo, né? Que nem uma bomba, quando cai, destrói o núcleo do átomo, por isso é uma bomba nuclear, né? Então quer dizer que eu estou aqui montado e depois que eu morro, isso aqui se dissolve. Então a mesma coisa, se eu estou movendo aqui, eu estou movendo os átomos que encostam, e as memórias que estão entre isso aqui, a energia, o nome que a gente der, que deslocar aqui faz com que a Martina sinta até a minha presença se eu passar por trás dela. Tem alguém aqui.
Então, esse deslocamento de ar, de energia e tudo mais. Então, assim, aquela densidade de energia, né, assim, nem estou falando de uma parte metafísica. Mas se a vida é isso, esse processo, e esse átomo, e essa coisa, cientificamente, uma tentativa de explicação, de teórica, de hipótese, o que é a morte, então, já que a vida é um processo? A vida não está, tipo assim, ele está vivo para sempre? Não, vai morrer. Ah, tá, então não é um estágio de eterno, é um ponto, a vida é um processo pelo qual o átomo se transforma num aglomerado de estrelas, né, de fonte celestial ali. E a morte é o que então? Ela é um processo, ela é um estágio final, é o fim? Mas a gente acabou de falar que a morte não declara o fim daquela pessoa, nem filosoficamente, nem cientificamente, nada. Né? Então, tipo, a gente não tem certeza também o que acontece depois que o último suspiro rola. Eu acho que a morte está muito mais associada à consciência, que nem a Martina falou. Porque aí sim, aí morreu, tem a morte, aí tem o corte, a ruptura com a consciência. Então a vida é um processo e a morte é um estágio final? Ou não um estágio final, mas talvez um corte. Um momento de pausa daquilo, um momento de troca, de transformação. O cosmos gigante, do jeito que é, milhões de sistemas solares, uma consciência perplexa, assim, complexa e misteriosa. Foi! Só pra nada. Mas não é lindo isso? Não tem uma dimensão linda justamente nisso? É como uma flor, Mas né? é que Mas não é lógico. Mas não é Não lógico. É que a gente se coloca Eu grande concordo importância muito. também, né? A gente se dá muita Não, importância. eu acho que não. Não, eu acho o contrário. Tu acha que é o Ora, contrário? a gente achar que sabe as coisas, pra mim, que é a própria arrogância da coisa. Não, mas é justamente isso. Sei lá, eu acho que às vezes a gente... Qual é a nossa diferença, às vezes, de uma plantinha que... Ou uma flor que tu ganha, acha linda e daqui a pouco morre? Não tem... Mas é que se tem tanto... Não, mas não, a gente mas tá tem, com uma visão não, simplista tem. também, né? Eu dou- A gente pensar, todos somos natureza. Não, sim, tá, ela cumpre um papel maravilhoso, né? Sim. Mas, cara, a consciência que a gente... É um troço incrível. Não, o ser humano é um troço incrível. Pensando no mundo inteiro, tu falou, né? Claro, o tamanho o do Não, universo. tipo, eu não sei o que tem a consciência mais, porque dentro do que eu vivo aqui, a nossa consciência é um troço inacreditável, pro bem e pro mal. Sim. Para a coisa mais perversa que a gente possa produzir, a coisa mais lúdica, a coisa... Enfim. Então, cara, eu sei que a natureza, né? Tipo, uma árvore tem uma função maravilhosa que a gente não consegue fazer aquilo. Aliás, a gente que atrapalha a existência dela. Mas, quando a gente... A sensação que eu tenho é que quando a gente fala assim, da plantinha, da flor, a gente ignora ela. Não, mas eu acho que, na verdade, quando essa frase vem, ela vem querendo diminuir essa história aqui. Essa história aqui é inacreditável. Não, é linda, mas Essa o que consciência eu trago é que inacreditável. ambos são natureza, né? Nós somos natureza. Mas eu acho Mas são graus diferentes. Justamente pra sabe? gente ser natureza que eu não acredito nisso de que alguma coisa some. É impossível, não existe... É só ver, assim, quem consegue citar alguma outra coisa no universo que suma. Nada some. Nada. Tudo pode se transformar ou Até virar o outra átomo mesmo, coisa, até os né? vitaminas. Mas nada Pois some, não mas- tem como a Mas consciência tu entende sumir, que a gente adquiriu uma entende? consciência... Nós somos a única espécie capaz de reproduzir o que aconteceu aqui. De todo mundo. Existem outras espécies muito mais complexas e lindas que nós. Fato. Tá, mas a gente é a única capaz de reproduzir o que está acontecendo aqui. De novo, pro bem e pro mal. A gente é a única capaz de destruir, de melhorar e de dizer para que se alguém chegar aqui, a única gente que consegue comunicar o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que aconteceu. Porque a gente já pesquisou o que aconteceu. Olha, a gente não sabe muito o que aconteceu tanto para... Eu acabei de ver esses dias num Atlas de um tubarão que foi achado aqui no Rio Grande do Sul, que ele tem 300 milhões de anos. É um tubarão mais antigo. Ele não tem nem ligação com os peixes de hoje. Assim. Sim. 300 milhões de anos. Porra, cara, a gente consegue estudar o DNA a ponto de achar no carbono exatamente a data. Não é um chute, uns 300. Não, é 300 milhões de anos. Então, tipo, a gente consegue comunicar coisas incríveis, assim, se alguém vier aqui agora de outro planeta, chegar aqui, a gente pode falar como foi pro passado, mais ou menos, o presente, e até prever um futuro, assim. Essa capacidade é inacreditável, então não dá para comparar, assim, tipo, realmente existem muitas vidas complexas, mas a nossa é inacreditável. A consciência, essa coisa que para mim me para ali, essa consciência de repassar o que aprendeu, repassar o que outras pessoas aprenderam. Isso é incrível, cara, do conhecimento, como a gente vai levando o conhecimento.
Pra mim é muito mais que instinto de sobrevivência, é muito mais... A gente passou dessas etapas. Eu não acredito que a gente está vivendo isso aqui nesse nível... Gente, muito elevado esse nível de consciência. Assim mesmo, assim. Que a gente tem essa capacidade de traduzir tudo que está acontecendo e, cara, e tornar filosófico, tornar científico, tornar metafísico, de todas as experiências, tornar muitos caminhos diferentes. E quando acaba, a vida acaba. Puta, é muito louco isso pra mim, cara. Não, eu acho que tá muito mais num campo... Não é que eu tô dizendo que tenha... que o espiritismo tá certo. Não tô dizendo nada disso. Tô dizendo que a gente não sabe. A gente não sabe. Eu só tô aceitando o mistério. Dizer que não acontece nada, dizer que acontece alguma coisa, ambos estão num campo ou de ingenuidade ou de arrogância. Porque a gente tem que aceitar o mistério como um mistério. Não, a gente não sabe. Eu acho que a morte e isso nos agonia, nos sufoca não saber. Parece que a gente tem que saber. E eu também acho que isso é uma coisa bem do século XX, bem machista científico, porque a mulher tem a coisa do cientista, assim, da mulher ser tipo, ela tem a intuição. A mulher tem intuição. Balela. Nós temos a razão. O homem tem que responder as coisas, a gente tem resposta. Não, na verdade, não tem na verdade nenhuma. A gente não sabe. Né? Então parece que tem uma disputa assim, um jogo do sexo também, sabe? Sei lá. Tem uma coisa assim. Joguei meu veneno também aqui. Largou. Desabafei, porra. Quando tu tava falando, tava pensando assim e peguei uns ganchos pra trazer pra vocês, tá? Uma, quando tu falou do Van Gogh, que eu queria que a gente trouxesse esse assunto assim de como a arte e a estética lidam com a morte. Porque dentro do movimento gótico, por exemplo, tudo que é relativo à morte se tornou uma questão de estética, assim, né? Então a gente, as artes, como que chama cemiteriais, assim? Existe um nome, né, pra isso? Fúnebres. Arte fúnebre? Do que é feito nos túmulos, assim, né? Existe um nome disso. Mas desde essas artes, assim, até questões de pintores e músicos, enfim, todo tipo de arte, assim, que começou a retratar a morte. Por que a gente trouxe para esse campo estético, entende? Por que o gótico transformou essa coisa mórbida em estética? Eu tenho a resposta rápida. Mistério. Por conta do mistério. O Odir fala isso nas palestras o tempo todo, ele traz aquelas sobre a morte interagindo com as pessoas, a morte aparecendo. Porque para nós é um mistério. É um mistério. Pois é, mas daí é uma tentativa de, quem sabe, elaborar isso, assim, trazer mais para próximo, assim. Se a gente pensa, por exemplo, que a arte é uma forma de linguagem, né, e a gente elabora essas questões por meio da linguagem, porque a gente está conversando e pensando em possibilidades, aqui a gente está elaborando a morte, está tentando entender a morte. Então, quando a gente cria obras de arte, seja na pintura, na música, na escultura, enfim, que falam dessa temática, também é uma forma da gente tentar entender essa coisa que a gente dá o nome de morte, né? Então, o que o André falou ali das aulas e tal, eu gosto muito daquela tradição do Memento Mori, né? Aquelas pinturas que retratam a caveira, que retratam a vela sendo apagada, que retratam ali até as bolhas, né? Estourando e tal. Que são todas essas pinturas que evocam essa coisa do fim, do término de todas as coisas. Memento mori em latim, né, para quem não lembra. Lembre-se da morte, né? Lembre-se de que as coisas vão acabar. Lembre-se que as coisas vão terminar. Então, pensar sobre a morte, pensar sobre o fim, é uma coisa que provoca, que seduz a gente, né? E não necessariamente porque é bonito, mas porque é muito feio e é um feio que nos fascina também, o que torna ele bonito também. Sim, então... Exato, porque ver a morte em tantos lugares assim artísticos e retratados e em tantas conversas também, que a cada pouco tu tá conversando com alguém, às vezes até um desconhecido e tu cai nisso, sabe, nesse assunto, assim. Então, e quando tu tava falando do Mineirinho também, que a gente ficava olhando aquilo com uma expectativa de que desse tudo certo, mas eu não sei, eu acho que existe um lugar também nosso de um fascínio e uma perversidade junto com esse fascínio de
mas e se der tudo errado? Mas e se De isso passar acontecer? flertar, né? Exato, um Como é que flerte chama? com... Pulsão de morte. Pulsão de morte. Pulsão de morte. A gente vai até a ponta ali do precipício só para ter a experiência de olhar para aquele abismo e aí a gente volta. Voltar. Então, Não, uma eu coisa tenho um que... pavor de olhar, eu tenho um morro meio de altura, quando uma vez eu subi lá em Torres, lá na Guarita, lá, né? Tu olha pra baixo, às vezes dá vontade até de pular, assim, pra acabar de uma vez. Acabar logo com Acabar logo, chega. é uma agonia, então vou pular, então. Assim, E eu odeio gente que fica brincando, assim, na coisa, eu até saio de perto. Mas é isso, é a pulsão de morte, cara. Eu acho que tem gente que busca adrenalina no extremo. E o que é essa adrenalina? O que é esse prazer? Cara, flerta com quase morrer. Sim. Quase, tu vai Pular de bang jump, tudo, assim, tudo. né? Parque de diversão, adrenalina, mas... então, nossa. Pô, cara, tu pular de paraquedas, meu. E olha só que- Nossa, se isso não é flertar com a morte, é uma coisa muito... Enfim, cara, eu não sei, mas é uma tentativa, talvez, de, sei lá, de buscar flertar com a morte, encontrar uma razão pra viver, que a gente chama de adrenalina. Não sei se a gente não tá mascarando, na verdade, uma coisa que talvez seja sombrio dizer. Eu tô aqui porque eu quero flertar com a morte. Não, tu vai dizer, não, eu tô aqui porque eu quero viver essa adrenalina. Muita curtição da vida. Exato, porque olha que contraditório. Eu tenho na minha cabeça a imagem de uma pessoa que curte adrenalina, que curte rapel, que curte bang jump, que curte asa delta e tal. Uma coisa de uma pessoa que ama muito a vida, que ama muito viver, que É muito viver, exatamente. Bah, pra Mas mim se é tu o for contrário. pensar, exato, mas é o contrário, assim, essa pessoa tá muito mais flertando com a morte do que eu aqui em casa, assim, paradinha. Sentadinho no sofá Sentadinho no vendo sofá vendo Netflix. Exatamente. É porque é o mais próximo que a gente pode chegar dessa coisa Aham. estranha que a gente não sabe o que é. E eu acho uma tentativa de controlar a morte. Tipo assim, Eu acho que sim. E de sabe? vencer ela. De vencer De ela. vencer, de De driblar. de driblar, sem driblar, dúvida. sim, Tipo, sem a dúvida. gente esteve junto na arena agora Sim. e eu venci. Eu fui lá e voltei. Fui Não naquela é agora. metáfora do renascimento, né? Eu fui até o meio do labirinto e voltei. Isso. né? Hoje Tô não, aqui. Satã. Hoje não. Hoje Hoje não. Bah, Sim. pra mim é muito isso, cara. Muito. Quem busca muita adrenalina tem essa coisa toda. E se a gente pegar também na representação do tarô, né, a carta da morte, ela representa exatamente o renascimento. Não Exato. existe outra interpretação para ela. É uma transição, né? Tipo, é um fim, mas é um fim que dali vem uma outra coisa, é uma forma de renascimento, né? Sempre é uma- falar da morte vai encerramento. ser falar da vida também, né? Sim. Do recomeço. Aquela coisa de que as coisas precisam morrer para dar espaço para que outras possam renascer. A vida é assim, né? Existem experiências que a gente precisa enterrar, que a gente precisa fechar a porta, precisa fechar o caixão para poder seguir e ter outras experiências, né? Tem lugares que a gente tem que deixar de ir para poder conhecer outros. Tem pessoas que a gente precisa abrir mão para poder conhecer outras. Então, a gente passa por muitas mortes na vida, esse é o ponto, né? Às vezes a gente pensa na morte como um fim, um término, quando o coração para de bater. Mas, nossa, claro que não. A gente passa por muitas e muitas mortes. A morte da infância, a morte da adolescência, a morte das nossas fantasias. A gente morre muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E até tem aquela discussão do navio de Teseu, né? Que a gente vai tirando, vai se transformando, até um ponto que talvez aquilo que no final já é completamente diferente daquilo que existiu no começo. Então, será que o Odir, por exemplo, que tem, sei lá, 70 anos, é o mesmo Odir de 10 anos de idade? Talvez nem seja mais a mesma coisa. Nem em termos biológicos, porque o corpo ele muda, né? As células morrem, vão se transformando e tal. E muito menos em termos... E eu tenho a sensação, Psíquicos, eu tenho enfim. até a teoria, né? Obviamente é uma hipótese, de que realmente a gente vai trocando de alma, vai Sim, trocando. eu A ia gente falou dizer isso no isso, primeiro nossa. episódio, assim. Bah, eu tenho essa nítida Tenho sensação, essa cara, que a gente sensação trocou. Tanto que às vezes tu nem lembra, tu nem te identifica mais com aquilo. Sim. É tipo, seja você mesmo. Tá, mas qual versão de Exato, mim? exato. Esse seja você Sim. mesmo. Esse é o problema da literatura, por exemplo, de autoajuda. Né? sim, Seja da você literatura. mesmo. É, Como assim? eu Eu nem eu total sei quem eu autoajuda. sou, né? A gente hoje é uma coisa, depois a gente é outra, por isso. Então, na verdade, a morte ela nos acompanha sempre, ela está em todo lugar. E como a gente vê a morte muda, né? Como no passado, por exemplo, como se vivia o processo de luto, é muito diferente de como a gente vive hoje, Nossa, né? sim. Então, antigamente se morria e aí a família ficava em luto por meses. Então, se vestia preto, se recebia as pessoas que eram queridas pelo falecido e se falava do falecido, traziam boas lembranças e isso se arrastava, né? Realmente se vivia o luto. E hoje, com a modernidade, com os hospitais,
tudo ficou muito instantâneo, né? Se E deixa longe de dos ter, olhos, e né? longe Vai, dos olhos. inclusive- A gente deixa de ter uma morte uma crítica doméstica aqui. em casa para morrer isolados num hospital, sozinhos, ligados à máquina. Na verdade, até a própria morte, a gente se liga a máquinas, não vive um ritual que antes a gente tinha em casa de estar acompanhado com todos os familiares, de ser uma coisa de despedida, para a gente se ligar a máquinas, uma coisa mais desnaturalizada, assim. Então, até a nossa visão da morte e como a gente encara ela, e principalmente o luto, muda muito com o tempo. Imagina como vai ser daqui para frente. Se antes a gente sofria, não sofria, mas vivia isso de uma forma mais intensa, Mas sabe que como vai tá ser tendo... ainda mais para frente? Tá rolando uma crítica agora, depois que eu comecei a fazer essas palestras em cemitério, eu conheci uma galera assim que tem trazem vários pontos que é interessante. Por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito sobre o lance de ser cremado e tal, eu participei de um enterro, a pessoa foi cremado, eu achei bem bonito e tudo e tal. Só que essas pessoas trouxeram uma questão muito interessante, que quando a gente faz, enfim, é mais rápido, é mais, talvez mais higiênico, né? Mas a gente aprendendo uma coisa da simbologia. Por exemplo, desde o epitáfio, o ritual, viver o luto, viver aquele momento daquela despedida, o reencontro com essa pessoa que partiu, o lugar. Tem muitas coisas simbólicas que não estão sendo preenchidas e a gente está lidando com o invisível de forma a estar, tipo, eu não posso lidar, então vou me medicar, suportar isso e vamos acabar logo com isso e pronto. Só que aquilo não morre dentro de ti. Tu tenta te levar daquilo aí e não morre. Que nem o Odil falou sobre as mortes serem simbólicas, várias mortes, o Belchior fala sobre isso, né? No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tipo, ele, né? Um outro Belchior morreu, naquele ano não morreria, né? Ele então concordo, se estivesse aqui concordaria contigo. Belchior que já morreu e continua sendo citado e não está morto, né? É uma loucura isso. Está vivo de alguma e nem tão filosoficamente falando. Então existe uma parte que critica muito a questão do crematório, de tipo, a gente não sabe lidar com sentimentos. Então a gente não vai lidar. Vamos encerrar o processo hoje aqui acaba, a gente pega a cinza, joga no jardim, no Guaíba e acabou. E aí, como elaborar tudo que tu viveu com aquela pessoa? Não tem um lugar para chorar. Não tem mais um lugar né? para lá, exatamente. Né? Então, assim, isso no começo a gente achou que nos livraria, né? Só que tá tendo uma volta agora das pessoas de, puta, eu preciso desse lugar fora de mim. Porque tem um lugar dentro de ti que vai sofrer esse luto. Como tu falou, da preparação do luto. E fora de mim, onde é que esse lugar é vivido? Os cemitérios, então, com isso, estão mudando, tá tudo mudando, assim, sabe? Só que, será que a gente está preparado para não viver isso? A coisa mais legal, eu adoro ir ao cemitério e ler os epitáfios, né? As mensagens. Não, e os cemitérios são obras de arte também, né? Obra de arte. E ali é a cidade dos mortos, né? Agora eles passam a viver mais tempo ali do que viviam aqui, né? Então é incrível estar no cemitério e olhar e então, tipo, sei lá como é que... Eu não tenho essa resposta, né? Mas tá aqui um assunto à baila pra gente elaborar o que é... não só o legado, mas né, talvez não seja essa palavra também, mas o que restou, o que ficou, o que a gente deixou, como é que elabora com as pessoas que aqui ficam, né? Como a gente não vê mais essa pessoa, então... onde é que ela tá, sabe? Não sei, cara. Não sei se a gente tá preparado pra lidar com E os cemitérios, eles também contam a história daquela cidade, né? Porque a importância do cemitério é essa, muito mesmo. As pessoas que viviam ali. Exato. Eu nasci e cresci numa cidade minúscula, de 10 mil habitantes. Hoje tem 10 mil habitantes, já tá um pouquinho maior. E eu lembro muito de quando eu era criança, da gente ir sempre no cemitério, assim, sabe? Quando chegava 2 de novembro, ali, finados, a gente sempre ia no cemitério. E aí tu visitava teus parentes que morreram, e não só isso, né? Mas a gente ia vendo os outros túmulos e relembrando histórias daquela cidade. Eu nem vou entrar muito, tá, no mérito da minha cidade aqui, porque é uma cidade que a gente até fala lá em casa, assim, Tapera é uma cidade que mata seus jovens, assim, porque é uma cidade que muita gente jovem já morreu, né? Eu perdi amigas, assim, quando eu era criança, então eu tive esse impacto, assim, com a morte bem... E de formas cruéis, assim, né? Não de formas de doença e tal, não com violência, enfim. Mas então a gente ia no cemitério e tu relembrava essas histórias, sabe?
lembra fulano, aqui a irmã de fulano, que aconteceu tal coisa e tal. E eu ia lá com meus parentes, com meu pai, assim, e ele ia contando, esse aqui foi aqui foi teu vô, ó. E o teu vô, ele foi irmão de não sei quem, que tá aqui, ó, tá enterrado aqui. E ia levando. E eu não sei, de certa forma, aquilo era legal, sabe? Mas Tu isso ia resgatando. Prolonga a tua existência, né? Exato. Tu continua compartilhando a vida com E é uma outras forma pessoas. de honrar, né, essas pessoas que passaram. E se tudo virar só crematório agora, não tiver cemitério? mais? Não, mas e aí eu tava te ouvindo A falar gente sobre foi pra essa... Paris para ver cemitério. Sim. Exato. E aí te ouvindo falar sobre isso, eu fico pensando que esse é o movimento da própria história, na verdade. Porque se a gente pensa, por exemplo, lá na Grécia Antiga, Roma Antiga, Antiguidade Clássica e tal, nessas sociedades, os cemitérios eram sempre afastados da cidade. Eles ficavam fora, eles ficavam longe. Vai ser o cristianismo, e com a sociedade medieval, que vai trazer os cemitérios para dentro da cidade. Né? Porque o cristianismo tem aquela coisa toda do paraíso, da salvação. Então a morte como uma etapa pro céu, aquela coisa toda. Isso vai ser o cristianismo que vai trazer os cemitérios para dentro, para próximo. E aí tem toda essa ritualística de visitar os túmulos, finados e tal. Só que no mundo moderno, os cemitérios eles já começam de novo a ir para um outro canto. As catacumbas de Paris, por exemplo, é isso. É uma racionalização do espaço dos mortos, né? Tira eles, bota para baixo, esconde, né? Uma perspectiva bem cartesiana, racional, mas aí agora, enquadra, arruma. Hoje a gente tá indo lá visitar. E hoje a porque gente tá indo lá simbolicamente visitar, exatamente. Então é são importante. fluxos, olha só. Eu tenho a impressão de que toda vez que a gente, enquanto sociedade, afasta os mortos, talvez a gente tenha que voltar a eles de alguma medida. A gente tem vários comentários, antes da gente continuar, a gente pode dar uma lida, o pessoal fala bastante pelo que eu tô olhando. Vamos lá? Cadê gente- meu óculos? Ai, meu Deus. Vamos ler A aí. Inara. A Inara tá sempre aí, o Felipe também, o Miguel. Vamos ver. Nós. Vamos ver. Com certeza torna a experiência da vida mais interessante. Afinal, em quase toda obra de ficção, onde existem imortais com características bem humanas, a maior questão é a agonia de não morrer. Com certeza, né? Sim. O que é o Drácula? Drácula. Sim. É o dilema dele. Curioso o assunto da morte. Tive um contato muito cedo quando criança. E é difícil, né, quando tu é criança e ter que Talvez seja assimilar mais tudo choque, isso, né? Porque é uma coisa que rompe totalmente que rompe não, nos joga na realidade, no concreto, mas né? eu não sei se é tanto assim, né? Eu tava lembrando exatamente dessa história, assim, eu perdi uma amiga muito cedo, de uma forma muito, né, horrível, assim. E claro que foi horrível, abalou toda a escola, toda a turma, né? A gente ficou por anos falando sobre isso e dá aquele... Tu começa a ter medo, parece, assim, de viver, até de ir pra escola, eu tinha medo, não tinha nada a ver, assim, com, né, o trajeto da escola, nem nada. Mas, ao mesmo tempo, normalizou, não sei, quando tu é criança, os assuntos que te são apresentados, como tu não tem um repertório muito grande, assim, de vida, tudo que te é falado, tu vai aceitando, né? Tu vai aprendendo com aquilo. Então, quando vem uma coisa assim, tu... Não sei, acho que tu meio que normaliza. Eu acho que depende da forma como a gente introduz aquilo pra criança. Se né? é Eu uma acho que coisa- pode ser muito traumático, mas pode ser Não, e muito também, saudável. e Falou também que qual o foi o primeiro contato da velório criança foi com isso, né? Sim, Se foi algo sim, explícito ou não. Ó, sim. falou, meu primeiro velório foi aos 7 anos. Não era pra ter eu ido, mas meus pais acharam que... Eu até conseguiram alguém pra ficar com ela em casa, e eu não mandava, mas ela assistiu e foi. Foi marcante. Tipo, acho que quando criança... Desde então tem uma relação bem ok com a morte, ó, mesmo pessoa falando. Mas será que... Mas quando foi criança, te falaram a ideia virou uma estrelinha, foi tá com o papai do céu, teve tem isso, uma outra coisa. isso te ajudou a normalizar a não, morte? Ou tu nem ouviu esse papo, nem, a pessoa morreu. Não teve a fantasia. Vai ser aquela fantasia, coisa. vai ser enterrado, nem não, teve a cresci fantasia. com pais ateus. Aí, né? Aí virou jovem mística. Fomos no Cairo, os faraós. Nos vemos no Cairo. Chique, né? E falando em casa, É o Felipe. Sim. E ainda falamos desses faraós que se imortalizaram em suas pirâmides e escritos achados históricos. Com certeza. Os egípcios é isso, né? Os caras tinham um fascínio pelo pós-vida. Eu adorei aquilo ali, ó. Eu gostei disso, é isso aí, ó. Talvez não fosse a imortalidade que queriam, mas a que mereciam. Eu acho que a gente merece. O que a Luana falou? Tem um livro muito interessante sobre a negação da morte, é uma análise sobre a morte e sobre a visão da psicanálise. Interessante. Como é que é o nome do livro? O nome do livro é A Negação da A Morte? Negação da Morte. Se a Luana Legal. puder falar o nome do autor aí a gente passa depois.
Sou caminhoneiro, estou na estrada levando leite fresco até enjoar MS. Ah, tá. Olha que legal. Que legal. Olha que legal. interessante isso, né? Que massa. Em Brujas não acredito. Caminhoneiro vê muita coisa ainda à noite na estrada. É verdade. Ó, o Igor, ó. Vejo a morte como o retorno do pacote de energia que somos para o todo, mas não acho que há uma consciência pós-morte. Eu acho que não também. Eu não sei se eu acho que não ou se eu quero que não ache. Sabe uma coisa que eu tava lembrando também? Que... Bom, vamos seguir os comentários, depois eu falo. Não, fala. Vamos entrar num outro assunto. Vamos ler os comentários mesmo que tiver. Tá, a gente ficou Tal pedindo os pessoa comentários. está viva, tal pessoa está morta. Talvez seja Só muda o verbo. Olha só, interessante. O que é? Eu não peguei. Ó, tal pessoa está viva ou tal pessoa é morta. Talvez só muda o verbo. Ah, verdade. Interessante. Boa. Ó, o Juan. Será que tem mais gente viva ou mais gente morta no mundo? Eu acho que mais gente morta. Com Mas e se certeza. essa pessoa reencarnou, pra quem acredita em reencarnação? Bom, aí... Aquelas perguntas da... É que tem aquela coisa, né? Às vezes o número não fecha, né? Se todas as pessoas que vivem reencarnam, chega uma hora que vai faltar espíritos, né? A não ser que surja Não, uma mas luz. vem de outro planeta. não, vem em outros Não, é momentos. processo evolutivo pro planeta. Vamos Não, pros é bem planetas. amarradinha a coisa. Não, é bem... Não, eu tô ligado, é bem amarradinha. Ai, aceita, fique. Ó, Arte tumular ou arte funerária. Arte funerária. isso. Aliás, lá em Pelotas tem uma Desce um casa pouquinho chamada Pompas Fúnebres. Ai, Fica bem na praça. Nossa, adorei linda. esse Maravilhosa. Já começa ali no E nome. que uns anos atrás tinha 2 cachorros chau-chau pretos que ficavam assim na frente. Sim, olha que legal o comentário da Maria, ó, Maria Tereza. Os velórios em casa eram muito pesados, os jovens ficavam apavorados. Mas de alguma maneira é isso, né? É o choque com a realidade, é o confronto, né? Você é iniciado naquela coisa ali. E isso É um processo de iniciação. é um processo de iniciação, e a iniciação é violenta, né? A ideia é a ruptura mesmo com a fantasia e tal. Só que, claro, e de novo a gente entra na questão pedagógica. Dependendo da forma em que isso é apresentado, Sim. se torna uma coisa muito abusiva. Se a gente né? pensar, por exemplo, no México, né, nos mexicanos, como será que eles veem a morte quando criança, já que tem o Dia dos Muertos, né? Aham. Como será? É um festival que fala da morte, mas para celebrar a vida. Sim. Todas aquelas caveiras não visam, né, assustar, mas muito mais uma celebração de estar vivo. Super. Como que deve ser, O né? Dia de los Pensando Muertos é uma hoje. coisa super lúdica, é colorido, as pessoas dançam e celebram e tal. Então é isso, de novo, que nem a gente estava começando a falar. Nesse caso é a morte como algo para valorizar a vida em si, não a morte pela morte apenas, né? Sim, ó, a Luana falou ali, ó. Sobre o livro da Negação da Morte, o autor é Ernesto Becker. Ernest Becker. Legal, eu vou ir atrás desse livro. Legal. Com certeza. E em cima o Igor perguntou: com qual frequência tenho que ir ao Café Mal Assombrado para ficar amigo de vocês? Excelente pergunta. Aliás, a gente vai dar palestra agora no sábado, né? Tem palestra. Eu e o Já André. faz- Ó, já Dos vai. dois. Já compra dos dois, daí já fica aqui no Café Mal Assombrado. Sábado, dia 4, né? Dia 4. Sábado, dia 4, palestra do André e a minha. Só que a minha é mais legal. E a minha introdutória. O que eu ia falar antes é que a minha relação com a morte... É que eu falei tudo isso, né, do contato da criança, que normaliza e tal, mas na verdade não tenho nenhuma relação nem um pouco boa com a morte. Assim. Eu tenho muito medo, assim, mas eu acho que é uma coisa de como tu lida com a despedida também. Sim. Não só com a finitude. Pois eu tenho uma teoria sobre isso que tu tá falando aí. Porque na verdade tu não tem medo da morte, tu tem medo do que tu vai ser durante a tua existência sem aquelas pessoas. Na verdade eu acho que é um ato até de egoísmo e tudo mais, do que tipo assim, na verdade não é a morte assim, mas tipo, pô, fulano que gostava de fazer tal coisa pra mim, ou me fazia feliz, ou me... alguma coisa, não vai estar mais aqui, bah, que droga. Não necessariamente, porque se tu não tem medo da tua morte, o problema não é a morte. Porque, pá, eu fui, então azar. Porque é Então, um mas- momento solitário, né? É, tu vai entendeu? passar pela tua morte sozinha. Tipo, bah, agora eu tenho que ficar aqui na vida sem o fulano aqui, putz, que saco. Mas a crença, É uma né, parada mas assim. a crença no pós-vida também vem de um egoísmo, que é o fato de que tu se recusa a acreditar que tu vai desaparecer. Também isso é algo Eu acho que profundamente é mais egoísta. ligado pra se aliviar.
Tipo, fulano morreu. Ah, mas a gente vai se encontrar agora em outro lugar. Ah, também. É um negócio de Nossa, alívio, né? também, Tipo, com então certeza. é só um Com até breve. certeza. Sim. É só um até breve, Não, né? mas passa com certeza por isso que tu tá falando, né, desse egoísmo, mas pra mim pega muito a questão da despedida, sabe? Eu odeio me despedir das pessoas, assim, que eu sei que estão vivas, sabe? Eu tenho medo, parece, daquele tchau, de não saber quando vai se ver de novo. Sabe? Isso assim, ó, agora eu tô até melhor depois de alguns anos de terapia. Mas eu ficava mal de dar tchau, assim, porque eu Sim. gostava sabendo que eu vou ver a pessoa daqui uma semana. Mas sabe? o que tu acha da ideia, das vezes, da pessoa morrer e a gente não soube quando era o último momento? Não é assustador também? Claro, Isso não é doido também? pavoroso, Toda vez que uma pavoroso. pessoa conhecida, por exemplo, né, acaba falecendo e tal, eu fico pensando, nossa, eu tive um último momento com aquela pessoa, mas eu não sabia que aquele era o último momento. Isso é muito doido também. Isso é. Então a despedida, às vezes, ela... Sim, é super... Pode ser super traumático e tal, mas às vezes nem tem despedida, o que torna pior ainda. Mas eu eu acho. digo o momento imaginar a morte como uma despedida daquela pessoa, sim. sabe? Aquilo me apavora muito, assim. Acho que é isso que mais me pega Sim, na as morte. tuas memórias com aquela pessoa foram até aqui, né? Tu não vai mais conversar. Tu não tu tem vai... possibilidade de novo. Sim. E ela não vai, sei lá, ver mais do mundo, não vai conhecer mais, vocês não vão poder partilhar outros momentos do que aqueles que vocês partilharam, né? Isso me assusta também um pouco. Sei lá. Bueno. Vamos falar das indicações? O filho já tá com 1 hora de programa aí, né? Já Bah, tá uma 1 hora. Meu Deus. Quanto tempo foi tá? rápido. 1 hora já? Cafezinho aí? Então, eu Não quero... veio Não café. veio mas água mas quente. veio... Dá pra gente... Você se Ah, importa tá por ali, ó. isso a gente trocar a térmica rapidinho? A gente ganhou o que A aí? gente ganhou água quente. Água quente. Pra queimar os beijos. Ó, a equipe aí, obrigado. Aí, e agora, aqui tá escrito direitinho. Pô, eu Ah, quero- sim. Me diz uma coisa, a gente vai falar sobre... A gente vai indicar coisas agora, né? Vamos. Pois então, Só coisa feliz e alegre. posso começar? Pode. Pode. Porque eu queria indicar uma música... Quer pegar? Porque eu acho que assim, são várias canções que falam sobre a morte, tá? Você quer água? Aham, pode pegar. São várias músicas que falam sobre a morte, mas várias, e sem que não é óbvia, não é clara, uma série de canções que vão falar sobre a forma da morte, de se ver a morte. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Arnaldo Antunes, ele fala da morte de várias formas. E, enfim, mas esse cara tocou numa banda, eu não tenho certeza se ele escreveu a letra, mas acho que foi se não me engano, é do Paulo Migos, dessa música, do Beloto, que se chama Flores, que é uma música da década de 80, só que é um hit single, assim, do Titãs, muito famosa. E aí eu cantei essa música a vida inteira, curtia, porque ela é super energética, tem uma guitarra bem riff de rock mesmo, uma coisa bem marcada. E eu nunca tinha pensado, agora pensando em uma coisa meio romântica, meio trágica romântica, mas não tinha pensado que, na verdade, é o ponto de vista de uma pessoa que está dentro do caixão vendo sua própria morte. E ela sai daquilo ali e ela começa a elaborar o que está acontecendo. E a letra é assim, ó. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos... E é um suicídio, né? Os punhos... Essa palavra tem que... essa palavra tem que cuidar. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado do caixão, né? Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Coroa de flores. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas. O soro tem gosto de lágrima. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Quer dizer, tudo que está vivo morre. Menos as flores de plástico. Que ótimo. Incrível, cara. Essa letra é linda e todo mundo... Eu tenho certeza que muita gente canta isso sem entender de que ponto de vista tá vindo isso. Então é uma reflexão para vocês ouvirem, ouçam essa música. Qual o nome de da novo. música? Flores. Flores. Titãs. Essa música, e entre outros, vocês vão perceber que muitos artistas têm esse dilema, a morte, como ela acontece. Pô, a palavra que não pode ser dito, mas né, já começa com S, U. Tá na música do Pais e Filhos, da Legião Urbana, que o Renato Russo sempre falava que não gostava de cantar, e todo mundo falava, canta. E aconteceu com a prima dele, isso foi até noticiado no jornal, aconteceu, é uma história verídica,
e que tá na primeira parágrafo da canção, ele fala lá, estátuas e cofres e paredes pintadas, pessoa que teve um surto, ela descobriu que ela era filha adotiva e tirou a vida. Né? E ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Mais Cara, explícito que isso, mais uma explícito música. que isso, Só que a forma como a música é cantada Isso, ela vai. passa como Bom, algo eu super... cantei essa música em coral na Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade no Dia dos Pais. Que lindo! É uma homenagem aos pais. que lindo. É preciso amar. Todo mundo bem feliz. Como se não tivesse amanhã. Mas era uma coisa meio linda, assim, tipo, vamos amar agora nossos pais. Só que é uma tragédia, enfim. Uma música seríssima. Claro. Com outra viés. Muito bem. Próximo. Dicas? Eu quero indicar, na verdade, um filme que ela é... A gente tem que fazer indicações sobre Pode a morte, indicar né? aquele se tu quiser. Não, Depois eu indico. e aí eu vou indicar o Bela filme pra A Fonte da Vida, que apesar de ser uma indicação sobre morte, né, é um filme que tem no título Vida, Fonte da Vida. É um filme de 2006, do Aronofsky, que é muito legal. E ele é um filme que ele conta histórias diferentes e que passam, e que envolvem ali o amor, a morte e o infinito. Só que é um filme que tem toda uma pegada alquímica, hermética, mística. É um filme muito bonito, A Fonte da Vida. Né? É uma viagem, assim, mas é um filme visualmente lindíssimo também, muito, muito bonito. E... Alguém vai falar de Nosferatu? Não, pode é falar. uma Pode falar. ótima indicação. E Nosferatu também, um clássico, né, do gótico, um clássico do horror, dos mistérios e tal, que é uma metáfora ali para a morte que vem do estrangeiro, né, que vem do outro, que vem de fora e assombra aquela sociedade, né, esclarecida, inglesa, civilizada e tal. E tanto no Nosferatu do Murnau, do filme preto e branco, quanto no último Nosferatu agora, a gente tem aquelas cenas do Nosferatu chegando em Londres, e ele chega como uma sombra que vai aumentando, vai cobrindo toda a cidade, assim. Então ele é a própria morte. O vampiro é uma metáfora para praga que vem, né? Então ele é um filme que também trata da morte, mas de uma forma muito interessante, assim, Nosferatu. Tanto o preto e branco quanto o recente agora do Robert Eggers. Muito legal. Eu vou indicar 2 séries. Uma eu não comecei a assistir faz pouco tempo, que se chama As Sete Palmos. É de uma família que tem uma funerária e acho que eu não posso falar muito mais. Não era o que isso, passava não. no SBT? Não sei. Eu não sei. De quando é essa série? Ah, é bem antiga. Ah, é então bem acho que ela antiga. passava no Qual que é o SBT. nome? Aham, eu acho que eu até As olhava. Sete Palmos. Já tem várias temporadas. Mas tem no Netflix, tem no Prime, tem no HBO, enfim, essa é mais fácil de achar. E eu tô gostando bastante, não terminei de ver ainda, mas tô gostando muito, muito, muito. E a outra é Afterlife, o nome da série. E ela tá no Netflix. É um cara que a esposa dele morreu e ele tá vivendo esse luto. Então a série toda se passa com essa vivência dele. Mas do essa série é é incrível, é incrível. Chorei Tu ri e tu chora e Já viu tu... essa? Não. Essa série é incrível e ela o tempo todo fala sobre esse sentimento e essa relação com a morte. E ele passa por todas as fases e tu acompanha junto com ele e tu entende ele, às vezes tu não entende, tu julga, Fica brabo às vezes tu com fica ele. brabo, exatamente. E é linda, 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 É o Rick linda, Gervais, linda, é o linda, cara linda, aquele linda, que linda. faz o The David Office Brand, inglês. e faz o David Brand também. Ele é um humorista muito engraçado e acho que é por isso que pega tanta gente, porque ele não acredita, isso não é segredo, né? É spoiler, não, mas ele não acredita na vida após a morte, não acredita em nada, morreu. E aí Ah, tá. É com o cara do The Office. É, que fez o o The The Office Office em inglês. Nesse É. momento vocês percebem que alguém não estava prestando atenção no que eu estava falando, né? Não, mas Ele eu tinha fiz uma falado referência. exatamente isso que essa tu frase. falou. Ele tinha acabado de falar, é com o Vai, cara vai. que faz o The Tu Office. parece que E tu virou Ah, é o cara que É faz que o eu The tava Office. passando aqui. eu tô acostumado a ser Completamente ignorado. vilipendiado, incompreendido e descartado. É isso, né, gente? Dê Essas valor, duas séries dê valem valor. muito, muito, muito a Muito pena, bom. gente. É muito legal. Então fala agora. É, posso falar? Queria tanto Queria falar. tanto falar. Gente, eu vou indicar 2 livros pra vocês, excelentes. Um eu tenho até aqui. E o primeiro é A Morte de Ivan Ilitch. Ah, tá? ele tem que mostrar. Ah, ele tem! sempre Ah, ele tem trazer que mostrar Quem o livro. guarda Ele tem. falou pra trazer livro. Se eu Na soubesse verdade- trazer meu pendrive com as 2 séries. Ai, pronto. Depois a produção Eu coloca. tenho um violão e cantava a música.
O primeiro só eu tenho aqui, que é A Morte de Ivan, do Tolstói. Na verdade, esse aqui é uma coleção, né? Tem várias novelas dele aqui. Então, A Morte de Ivan é mais ou menos isso aqui, bem pequenininho. E pra mim, ela é o perfeito memento mori, como a gente falou, porque vai contar a história desse cara, o Ivan, que depois de um acidente, ele descobre que ele tá cada vez mais próximo da morte. Então, ele fica cada vez mais doente, ele fica de cama. Enquanto ele percebe que ele tá bem próximo de deixar assim a Terra, ele fica pensando, cara, mas eu acho que eu não vivi a minha vida direito. E aí ele começa a repensar tudo. E ele percebe que durante toda a vida dele ele foi um cara que todo mundo gostava, mas ele foi um cara comum, assim, quase medíocre. Era sempre aquilo que as pessoas esperavam dele. Então ele faz uma reflexão muito profunda sobre a morte, sobre as mudanças de vida, sobre emoções sinceras. E ao mesmo tempo que a gente sente toda a dor dele, eu acho que a história, ela parece como um espelho, assim. Porque a gente vai se sentir como o Ivan, sabe? E o autor é o Tolstói, aí ele faz muito essa provocação com a gente. Ele reflete sobre a morte, então nós somos como o Ivan, porque a gente se sente no lugar desse personagem, na forma como o Tolstói narra, mas diferente do Ivan, que sabe, está próximo da morte, a gente ainda tem tempo. Eu acho que ele pega o conceito do memento mori e consegue traduzir muito bem para a ficção. Assim. Então é uma história excelente, que inclusive, uma curiosidade muito legal, é que dizem que foi pivô da separação do Lucas Lima com a Sandy. Nossa! Eu acho isso interessantíssimo. O plot twist. O plot twist Saiu de um foi o pivô. Agora Porque tu assim, veio. Agora tu veio. o Lucas Lima leu A Morte de Ivan 20 dias antes de Tá, eles e um corte, anunciarem o término do namoro. Então o que faz? Ele postou e disse que chacoalhou a vida dele. Foi uma mudança de vida, assim. Olha só. E depois anunciou o término com a Sandy, né? Então, pivô... melhor não ler. É melhor não... Eu acho Então, que é assim, Se o melhor. relacionamento de vocês já tá um pouco balançado... A morte de Não Ivan leia, Não vai lançar. leiam. Melhor não ler. Não, gente, mas é muito bacana. É uma forma da gente valorizar a vida e pensar na nossa finitude. Mas, felizmente, a gente, quando tá lendo, a gente ainda tem tempo. Espera-se, né? Não Então, sabemos, né? Espera-se, Então a gente torce para que a gente ainda tenha tempo e, diferente do Ivan, a gente consegue fazer alguma coisa ainda, né? E a minha segunda indicação é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu acho excelente. A gente tem como narrador um defunto autor, então é o morto que vai narrar Isso a história. é maravilhoso, Isso é né? perfeito, assim, ó. O Nossa, Brasil é incrível, é né? pioneiro. E o Brás Cubas é um cara super irônico e ele se aproveita do fato de já estar morto e ninguém vai reclamar. Ninguém vai falar mal dele. Então, ele é desbocado, ele é sincerão, ele é irônico. E Ele faz uma autocrítica também. ele faz né? muita autocrítica, então Dedica fala o da livro sociedade, aos vermes que ao comeram. primeiro verme que roeu a fria carne do cadáver Ou seja, de dele. todo mundo que ele poderia dedicar, ele dedica pro Um verme. verme, né? E agora ele é um defunto, né? Exatamente. Isso é muito gótico, ninguém vê Machado de Assis como um gótico, né? Ele é super Muito gótico, gótico. inclusive ele escrevia histórias de terror. Sim. Assim, ó, tenebrosas. Então são as minhas duas indicações, acho que falam da morte de formas diferentes, mas que se completam, né? Afinal, mas só é a morte. Todos eles têm isso em comum, a gente tem em comum, a gente também vai morrer, então vamos viver feliz aí, né? Tentar. Já que tu falou do Ivan, eu vou fazer mais uma indicação, mas eu não vou indicar nem filme, nem livro, nem série. Eu vou indicar uma obra de arte, na verdade. Né? Quem já assistiu a aula da História da Arte Macabra e tal vai lembrar. É uma obra que chama... é do Ilya Repin, chama Ivan Ivanovich e o Filho Ivan. Que conta, a obra ela congela ali a cena de um assassinato em que o pai mata o filho por ciúmes. E aí naquele momento último da morte, o pai se arrepende e o filho tá moribundo no colo dele. E o olhar do filho e o olhar do pai também é um dos olhares mais marcantes da história da arte. É um quadro belíssimo, belíssimo. Bem né? forte, né? A cena. Muito forte, muito, muito, muito forte. E esse eu falei no curso Uma História da Arte Macabra, lá no Círculo da História. Fica a dica. Que legal dele. isso, a gente indicar a obra de arte, gostei. Indiquei, é uma obra muito bonita, muito legal. E já faz o jabá do curso. Já, claro, óbvio. Fez um link bem Ainda não tá no Círculo da História. Não é possível que alguém esteja aqui e não esteja no Círculo É da História. impossível que alguém não esteja no É, Círculo mas da caso História, né, gente? desavisado ainda tá fora. E é muito legal porque a gente usa a morte de forma literária, na arte e tudo mais, e também na forma cotidiana, coloquial, quando a gente fala que tá morrendo de saudade, não tá morrendo de amor. Sim. São boas mortes, né? Entre aspas, né? Porque isso simboliza que, tipo,
quando fala que tá morrendo de saudade, é que tipo, isso tá tomando tanto a minha vida, tanto, Tá numa né? intensidade tão grande. Tão grande que tá indo pro meu fim, assim. Sim. E morrendo de amor também. Tipo, eu morro de amor Sim. por Um isso. sentido É bem que- poético, romântico, muito, né? sim. E uma questão de, tipo, tá te adoecendo, né? É. Tu tá indo pra morte, tá te adoecendo tanto que tu tá quase morrendo daquilo. Mas de amor. Sim, de É, amor. mas de amor, exato. É uma coisa bem romântica mesmo, né? Tipo, é o auge do romantismo. É o Aquela auge, coisa né? do Goethe, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther, ele, que é uma história de... Né? Não Isso. dá pra falar a palavra. E é isso, tipo, é de amor. E a gente volta pra aquela questão de se o gótico é romântico ou se o romântico é gótico. Olha só. Se o trágico também consegue ser romântico. Exatamente. Buena. Bom. Se a morte tá no gótico, né? Sem dúvida ela estaria no romantismo também, né? Então, Claro. são coisas muito... Estão muito juntas. Se existe luto, né? É porque existiu saudade, existiu amor, existiu poesia ali. Existiu Sim. um romantismo, não é? Então, eu acho que estão tão E nem interligados, entramos sim. na questão da poesia da morte. Ah, é. Bom, gente, mais um episódio em que falamos e não respondemos Nada. Gostaram? Vocês gostaram? Que maravilha. Ai. Tá bom pra vocês? Espero que vocês tenham gostado, gente. Então foi um papo muito legal. Vamos ler os últimos comentários? Se Nossa, tiver, vamos se ver tiver se algum tem. comentário, só dá uma olhadinha mais rápida, mais breve. Ih, tem, olha só. O Dia de los Muertos, né? O Felipe falou que virou uma festa de rua e tal. A Evelyn. Ali em cima só tinha mais um. Em cima do. Ai, ainda bem que Hollywood? pararam. De quê? Ah, ainda bem que pararam de fazer esses velórios em Ah, casa. tá. Ah, sim. A gente podia ter falado, por exemplo, das fotografias do Ah, pós-morte. Ai, né? foto É um do tema. morte. Sim, é um jeito de amor, é um ato de amor. Claro, Claro. sim. Foto Não, pós-mortem. E o beijar o morto, como a gente falou no primeiro episódio, né? Sim. Não, e aquelas fotografias de espíritos também. Aliás, no curso... De novo, ele Qual é- que é o curso mesmo? Já nem me lembro mais. Vai ter uma agora. Não é o da história da arte macabra, é o que os monstros dizem de nós. Qual câmera que tá pegando essa aqui? Que teve palestra. Aquela aula do curso O que os monstros dizem de nós, eu falo sobre as fotografias de espíritos. Que é isso, as pessoas iam até os médiums, /fotógrafos, para registrar os fantasmas, os espíritos, para ter um último registro daqueles entes queridos. Então, claro, eram tentativas de registrar o sobrenatural e tal, mas também é um fascínio nosso pela Não é morte. no oculto na história, na verdade. Não, é Esse é o... o dos fantasmas. Sim, é dos monstros, o que os monstros dizem de nós. Quando eu falo dos fantasmas, eu falo das fotografias. Macabras também? Ah, É. tá. Tu não foi nessa palestra? Não, Não, é ele que tá eu vi, confundindo, eu tô ele tá confundindo com confundindo. outro Não, curso é. dele que eu Vai fiz, estudar, né? a história é tão legal que tem vários cursos e várias aulas. É muito aqui. curso, gente, é muita aula. Tá, vamos voltar nos É um comentários aqui, ó. Netflix, gente. É. Tipo um Netflix só de coisa de história da arte. Aí, ó. Evelyn, eu tava falando sobre isso esses dias. As pessoas não aceitam a morte. Vejo se perdendo ao meio luto, deixando de viver. Sim, às vezes às vezes a última coisa que uma pessoa queria é que os vivos ficassem chorando pelo morto. Tem né? isso também, é. Há culturas onde ficam felizes, onde eles acreditam que se encontram em outra vida, outro portal, outra dimensão. Claro, aí é a morte como festa, A morte né? não precisa ser, né? A gente foi até dor. né, num jantar de muçulmano, que era uma comemoração, uma lembrança daquela data da morte do pai de uma amiga, né, muçulmana. E aí não era necessariamente uma comemoração, mas era uma lembrança. E tinha muita comida daí pra todo mundo, assim, sabe? Era uma questão cultural, assim, de ofertar Bem essa legal janta. isso. Muito legal. Sim, ó, esse livro só do Tolstói é muito brabo. Todo mundo se identifica com o Ivan, né? Sim, infelizmente, no fim somos todos comuns. Sim, de certa forma a gente é bem comum. Né? Olha que legal o comentário do Felipe, ó. No mito grego, Eros, o Cupido, o deus do amor, e Thanatos, o deus da morte, misturam suas flechas quando Eros adormece numa caverna de Thanatos. Ao acordar, Eros pega algumas flechas sem perceber que elas pertenciam a Thanatos. E as suas próprias flechas se misturavam às de Thanatos. Essa troca mitológica explica a relação ambígua entre amor e morte, pois agora as flechas de Eros podem causar tanto o amor apaixonado quanto a morte. Se puder só subir um pouquinho os comentários. E as flechas de Thanatos podem atingir os velhos ou moribundos, como o amor também pode os atingir. Excelente. Legal, Legal, interessante nossa, a isso. mitologia. É incrível.
Maravilha, gente. E é isso. Gente, foi um prazer, né, conversar com vocês em mais um momento tão legal desse nosso podcast. Esse foi o segundo episódio dessa nossa temporada. Tem vários outros episódios ainda para chegar. E quero dizer que está sendo uma experiência muito legal, está sendo muito bacana poder conversar, fazer essa troca com vocês. E nos sigam nas redes sociais, nos sigam no Instagram, o Gótico Suave, e também no nosso canal aqui no YouTube. Se vocês quiserem se despedir. Tem muitos temas legais que a gente ainda vai conversar com vocês, então, nossa, a gente vai enlouquecer a cabeça de vocês e as nossas também. Então, espero que esse episódio tenha mexido um pouco com os ideais de vocês, as ideias sobre a morte, sobre a vida, que não seja pivô de nenhum fim de relacionamento, mas que continue com vocês após, né, o fim do episódio. A gente agradece muito vocês. É isso. Beijo. Beijo, galera. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau!